Olá, quero deixar-vos um versículo da Palavra de Deus que encontra no livro de Efésios, no capítulo 4, e o versículo 12 e 13 a seguir, que diz: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E o versículo 13, ele diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, meu amado, meu amigo, meu irmão, eu gostaria de complementar um pouco essa passagem da palavra de Deus que encontra no livro de Efésios, capítulo 4, e o livro versículo 12 e 13, falando das autoridades eclesiásticas que têm aqui na terra dado por Deus, deixada por Jesus Cristo. Talvez muita gente já questionou sobre tais autoridades eclesiásticas que hoje pregam a palavra de Deus. Para muitos fundadores do Evangelho ou da palavra de Deus, certamente, não conhecendo a palavra, precipitou-se em criar uma nova doutrina ou usar somente o Velho Testamento para explicar-se o seu segmento. Tenha cuidado, porque esses tais diz que Deus só deixou os anciãos ou o profeta do Velho Testamento, mas nós estamos falando da inerrante, infalível palavra de Deus, que ele mesmo subiu e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Profeta, apóstolos, evangelistas, pastores e até doutores da lei. Como, se você olhar o Novo Testamento, muitos se dirigiam àqueles conhecedores da palavra. Os escribas, eram chamados de rabi, que quer dizer doutor. Como chamaram Jesus também de rabi, doutor. Por que doutor? Porque o conhecimento dele é de um doutor, é de um doutorado, é de uma pessoa capacitada para exercer esse cargo de doutor da lei. É aquele que conhece, é aquele que está dentro do contexto da palavra e que também segue os ensinamentos, preceitos e doutrinas.
aqueles tais que se diz doutor, ou apóstolo, ou evangelista, ou pastores, ou doutores, que não têm o temor e o respeito da palavra, cuidado, ele está apenas se intitulando de tal autoridade eclesiástica. Isso no Novo Testamento. Porque com o dom do Espírito Santo, rogado por Jesus, veio sobre os homens os dons espirituais. O profeta do Velho Testamento, ele aparece no Novo Testamento. Profetiza segundo a fé. É um profeta, como Elias, Eliseu, e etc e tal. Muitos outros profetas que surgiram. O grande profeta, Moisés, Abraão. Então, meu querido, é mandamento de Deus e há uma hierarquia. Deus não é desordeiro como as pessoas acham. Que as coisas dele é de qualquer maneira, que os homens estão fazendo aqui qualquer coisa. Não. Eles são sujeitos à correção, tanto quanto espiritual, como também na doutrina humana. E o que nós temos visto nos últimos dias são os desordeiros, que não têm nenhuma função dentro deste contexto, se intitular tal autoridade. No livro de Timóteo, no capítulo 3 de Timóteo, Timóteo recebe, através do apóstolo Paulo, muitas recomendações desses que se intitulam autoridade no Evangelho, para ter cuidado com eles. Falando, então, do procedimento dos diáconos, dos presbíteros, que isso há uma cadeia. Ele começa servindo a obra e depois ele vai crescendo espiritualmente em um conhecimento e chega a presbítero, chega a pastor, chega a apóstolo, chega a evangelista e chega também um doutor da palavra. Por que não? Mas isso depende de muita coisa. Depende de um comportamento dele. Depende de uma obediência espiritual. Então, a mulher, por exemplo, chega a diaconisa quando ela faz o papel da igreja. Qual é o papel da igreja? É que cuide bem dos que estão seguindo a palavra. Também dos que não estão, tratai-o todos bem. Porém, o mandamento é que cuideis primeiro da família da fé, que estão cuidando da obra. Essa diaconisa é essa mulher sábia na igreja que olha o comportamento, principalmente das mulheres novas, que se casaram e que estão se casando e que muitas vezes ficaram viúvas. Olha, será que as igrejas hoje têm tido esse cuidado com as mulheres novas, com as mulheres que estão casando agora, com as mulheres que estão ficando viúva ou viúvas?
E isso é um mandamento da diaconisa, aquela que recebeu o cargo de diaconisa. Só até aí não passa desse cargo no Novo Testamento. Então, meu amado, meu amigo, o evangelho genuíno de Jesus, ele é muito rigoroso. Quem está de fora não entende o porquê, mas quem está dentro do mandamento, ele acaba entendendo o porquê. É porque tem um espírito maligno que trabalha na mente das pessoas. São milhões e milhares de espíritos maus que veio tentar destruir a obra de Deus. Desde o início que ele é contra Deus, porque ele se rebelou contra Deus. E para Jesus tirar essa noda que estava sobre o pecado do homem na terra, ele deu a sua própria vida a preço de sangue. Então, tenha muito cuidado com tais pessoas que se tornam levianas. A recomendação é tão forte que ele diz o seguinte: não vos aceiteis viúvas que ainda não têm 60 anos. Não o trate de viúvas ainda, na palavra eclesiástica. Da lei dos homens, se ela vivia com ele ou etc e tal, não importa a vivência dela, ela é uma viúva. Mas na lei de Deus, ela só é viúva, verdadeiramente viúva, ao contar dos 60 anos para cima. E se foi mulher de um homem só. Tenha cuidado com as que ficaram viúvas novas, que se engraçando com as coisas, imediatamente ficam levianas e contraem várias núpcias com vários homens se dizendo cristão. É isso que a palavra está falando. Então, é rigoroso demais o matrimônio, as coisas sagradas de Deus, tratando-se dos cristãos, tratando-se daqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porém, ninguém está debaixo de julgo nenhum. Não é obrigado a ninguém servi-lo. Mas se for servi-lo e quer a salvação, tem que cumprir-se o cristão verdadeiro. Tudo isso falando se cumpre em um mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Cumpre-se a lei. Mas eu lhe pergunto, se alguém profanou esses mandamentos, não cumprindo eles, amando a Deus e o teu próximo, já resolveu? Não. Não. Era muito fácil eu aproveitar esta vida na carne e desfrutar de todos os meus desejos e depois amar o próximo e a Deus. Ou também fazer
uma caridade aos necessitados. Diz: olha, ele é generoso, ele é uma pessoa bondosa, ele dividiu o que ele tinha com os pobres e os necessitados. É do reino de Deus, olha como ele é. Isso não te salva, infelizmente não. É como você fazer de Deus uma corrupção. E Deus jamais quer algo teu em troca de algo. Com Deus não tem barganha. Você tem que ser o que você é, de transparência. Porém, todos nós chegamos sujos. Ovelhas que estavam no mato, cheio de carrapichos e etc e tal, com problemas na vida, mas a partir daquele momento as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Isso é todos nós. Foi por isso que ele veio. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Mas o mediador, o consolador, Jesus Cristo, homem, se fez carne e habitou entre nós e pagou todo o teu pecado e o meu pecado com preço de sangue na cruz do Calvário. Ele sabia que ele ia à cruz do Calvário, porque Deus não recebia ofertas mais de animais, sangue de animais, cordeiros, novilhos, bolo de Páscoa, etc. Tinha que haver uma nova aliança. Porque a aliança do Velho Testamento foi rompida. Você sabe por quê? Por causa da corrupção, daquilo que nós falamos, da barganha. Então, de ano em ano, o sumo sacerdote, determinado por Deus, ele recebia a tua oferta e a minha oferta pelo pecado nosso de um ano pecando. Aí você levava um cordeiro sem defeito, um novilho sem defeito, um bolo de Páscoa, cada um atendendo conforme que a lei dizia. E o sacerdote, colocando a mão sobre a cabeça do animal, imolava o animal e aspergia o sangue sobre o altar de fogo. E ali o seu pecado já estava perdoado. Olha que coisa, hein? Então, só, devo nada a Deus. Eu paguei o que eu devia. Então, estou livre. Agora não. Com o sangue da nova aliança, é diferente. Você é a oferta. Você é a oferta. E como é que agora Deus recebe essa oferta que sou eu? Oh, eu vou seguir o velho mandamento. Ele não tem nenhum efeito para a salvação. Tem efeito para que fique escrito, para que todos vejam e conheçam a lei de Deus. Mas não tem efeito para a salvação. Então, essa oferta que é você agora, ela deve estar diante desses cuidados que a palavra recomenda. Esses tais que são líderes e que é governado pelo outro, o outro que eu disse, aquele que não tem parte nenhuma na igreja, o que é governado pela sua própria mulher ou pelo seu próprio filho, me desculpe eu te falar, você
não é líder e não é autoridade eclesiástica nenhuma. Porque você não tem autoridade de governar a tua casa. Como tu vai governar as coisas de Deus? Como você vai agora andar na obediência de Deus se você é governado por uma pessoa que não tem mérito nenhum? E ela te governa. Desculpe, viu? Você não é autoridade eclesiástica. Primeiro, toma uma posição, há tempo ainda. Não é com rigor com ninguém. A palavra de Deus é simples, ela não tem nenhum arrodeio. Qualquer pessoa pode entender, quando ele quer entender. Simplesmente você vai tomar uma decisão e não precisa maltratar ninguém. Simplesmente você vai aprender com a palavra e tomar a sua posição. Na medida que você tomar a posição, esta pessoa, isso eu falo vice-versa, vai também entender que você é obrigado a servir a Deus primeiro e depois aos homens da terra. Então governe bem a sua casa. Você é autoridade na sua casa. Tanto na lei espiritual quanto na lei dos homens. A nossa constituinte respeita os lares, as famílias, e ela não interfere naquele que é líder no seu lar. Ela não interfere. Ela só interfere quando recebe uma denúncia de A ou B. Isso ela agora vai saber se isso procede ou não. Mas a doutrina nossa, constituinte, respeitam as lideranças dentro de cada lar. Aqui na minha casa, quem é o governante aqui? Olha, ela é uma governanta, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão mais velho, é o meu tio. Tá bom. Nada contra a lei dos homens aqui. Continue. A lei não vai te mudar para você não ser, tá? Desde quando vocês estejam também dentro dos procedimentos legais. Porque qualquer um que sai, ele perde o direito. Saiu do trilho, descarreta a bagagem. O trem vira. Então, meu amado, meu amigo, Paulo recomenda ainda que aí você pode ter um argumento. 1 Coríntios 15, versículo 32 a seguir. Eles não aceitam que as mulheres tomem a autoridade de homem para anunciar o evangelho. Olhe lá, você vê que ela recebe o cargo de diaconisa nas igrejas. Porém, a Bíblia recomenda que ela não tome essa autoridade para si, porque quem organizou o evangelho é organizado, é o Pai Criador. Se ele determinou, seja feita a sua vontade. O que Jesus disse no Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra e como no céu. Pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Então, meu querido, disse Jesus, aquele que acrescentar um tio do que está escrito, eu acrescentarei os afragelos na sua vida. E aquele que diminuir um tio, eu também acrescentarei sobre ele os afragelos desta vida. É um perigo.
você pregar falsas doutrinas que não está na palavra de Deus. E ele diz mais: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Que Deus nos abençoe.